Amados irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nesta manhã estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus. O que é a justificação pela fé? É o título dessa lição hoje de manhã. Antes de qualquer coisa, eu quero ler a palavra de Deus com você, em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Que diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí onde você está, na sua casa, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus entregamos nas tuas mãos nesta manhã o nosso estudo. Pedimos ao Pai a sua direção. Que teu Espírito fale conosco nesta manhã de uma maneira muito especial. Que nós possamos, meu Pai, crescer mais um pouco em sabedoria da sua palavra. Desde já peço ao Senhor, abençoe essa pessoa que nesta manhã está estudando comigo aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, o que é justificação pela fé? A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justos homens injustos por causa dos méritos do seu Filho. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Amados, a palavra de Deus disse que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Você pode conferir isso no Salmo 14, no versículo 3. Todos se acharam imundos, se acharam injustos. Em Romanos 3:23 nos diz que porque todos pecaram, destituídos foram todos da graça de Deus. Deus olhou para a terra e procurou um justo, alguém que tivesse a sua justiça, alguém que não tivesse pecado, alguém que pudesse justificar os homens, a humanidade, depois do pecado de Adão. E a palavra diz que ele não achou um justo sequer. Por isso, amados, a partir daí Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, conforme João 3,16, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele enviou Jesus para justificar-nos dos nossos pecados. O que significa a justificação na Bíblia? Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tzadaki, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido de justificar. Esse sentido você pode conferir em Deuteronômio 25:1 e também Provérbios 17:5. Queridos, no Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaiou, que significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, sendo que 29 delas está registrado nas cartas de Paulo. Assim, o significado de justificação na Bíblia
é o oposto exato de condenação. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados, está dizendo que nós estamos absolvidos, que nós não temos culpa. No entanto, com relação à soteriologia, o ato de justificar implica na imputação de justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é justo, ou melhor, alguém que é injusto, justo. Aleluias. Pelo mérito de outra pessoa, neste caso aqui, Cristo. Nós somos declarados justos pelo mérito de Jesus Cristo, porque na verdade nós somos injustos, mas somos declarados justos por causa da justiça de Cristo para com a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Assim, a justificação pela fé não ocorre sobre a base das próprias obras daquele que é justificado, mas das obras de Cristo. Na justificação, nenhum mérito da própria pessoa é considerado, mas unicamente os méritos de Cristo. Ele se fez maldito por nós, e sua justiça é perfeita. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É tremendo, amados. Nós, pela graça do Senhor, pela graça de Deus, o nosso Pai, somos justificados. Nos tornamos justos perante Deus por causa da obediência de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas 3, versículo 13, nos diz a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado, fazendo-se maldição por nós, ou seja, assumindo a nossa maldição na vida dele. Aquela maldição que nos levaria à morte, Jesus levou na sua vida na cruz do Calvário. Essa justiça perfeita é divina. E diferentemente de qualquer justiça humana, ela é a única capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus. Por isso, o justificado deve se gloriar no Senhor. Nós que cremos em Jesus, que o recebemos como Senhor, como Salvador da nossa alma, temos que nos gloriar somente no Senhor. Aleluia! Jesus cumpriu plenamente a lei e derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos como justos, pois todas as demandas da lei foram satisfeitas por ele. Amados, a justiça de Cristo é imputada aos redimidos e eles se tornam-se a justiça de Deus em Cristo. Aleluia.
Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. A justiça de Deus, ela é imputada aos redimidos. Ela é imputada àquele que reconhece pecador, que crê no Evangelho, que entende que só Jesus Cristo pode salvar e que o recebe como Senhor, como único Senhor, como único Salvador. Essa justiça é imputada para você que fez isso e que vai fazer isso nessa manhã. Aceite Jesus na sua vida. Jesus, ele não é uma religião como o mundo aí fora prega. Não. Jesus é uma pessoa. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo encarnado em homem para me salvar, salvar você e salvar todos aqueles que creem. Ele veio para nos redimir do pecado. Ele veio para nos tirar do pecado. Ele veio para nos salvar, para um dia nós irmos morar com Ele no céu. Aleluia. Glória a Deus. Como pode um homem ser justo para com Deus? Você já se fez essa pergunta? Como pode um homem ser justo para com Deus? Jó 4,17 nos diz assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Jó estava fazendo essa pergunta. Ainda em Jó 9, no versículo 2, ele continua dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Então, como pode o homem se justificar para com Deus? Somente através do Filho dele, somente através de Cristo. Irmãos, Jesus, Ele é a vida eterna. Jesus é a vida. Sabe? Nós precisamos encontrar com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus. Jesus, Ele é a vida. O apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Jesus, o homem não é nada. Sem Jesus, o homem nunca verá mais a glória de Deus. Não tem outro caminho. As religiões pelo mundo apontam vários caminhos, mas a Bíblia aponta apenas um caminho: Jesus. Ele diz em João 14, no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Somente Jesus pode salvar você. Somente Jesus pode justificar você diante de Deus. Pense nisso. Abre o teu coração nessa manhã. Fale com Deus. Diz para Ele que você precisa dEle, que você quer viver com Ele. Ainda em Jó 25, 4, Jó continua dizendo: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Como? Glória a Deus. Meu querido, como seria possível isso? Primeiro, pela fé. Aleluia.
Gênesis 15, versículo 6. Deus diz para Abraão que lhe daria um filho. Abraão já na terceira, quase entrando para a quarta idade, se podemos dizer assim, não é verdade? Idoso. Sua mulher também, Sara, idosa, ainda por cima estéril. E Abraão dizendo para Deus como ele poderia ter um filho, um herdeiro naquela idade. E Deus fez uma promessa para ele. Ele achava que o mordomo dele, Eliezer, seria o herdeiro dele, de toda a riqueza dele. Mas Deus disse para ele: não, Abraão, do seu lombo vai sair o seu herdeiro. E em Gênesis 15, 6, diz a palavra que Abraão creu. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Abraão foi justificado então ali pela fé. Ele creu na palavra de Deus. Amados, Paulo fala em Romanos, se não me engano, 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Para nós crermos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, para que então nós possamos crer. E uma vez que nós cremos, nós nos rendemos a Cristo. E a partir daí, então, nós somos justificados por Cristo. Aleluia. Abacuque 2,4 nos diz: mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos num mundo dificílimo. O mundo oferece tudo o que pode para te separar de Deus, para te separar do alvo que é o Senhor. Mas Abacuque diz lá, o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, aqueles que são justificados por Cristo viverá hoje pela fé. Então você pode ser justificado pela fé. Essa é a primeira maneira de o homem ser justificado para com Deus, pela fé, crendo no Senhor. Atos 13, 39, Paulo discursando na sinagoga de Antioquia da Pisídia, para os judeus, ele diz: e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. De tudo, querido, o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. E a mesma coisa hoje é para nós no mundo. De tudo que nesse mundo não pode justificar você do pecado. Sua religião não pode justificar você. Suas obras não podem justificar você. Nada pode justificar você diante de Deus. Mas está dizendo a palavra: por Jesus Cristo é justificado todo aquele que crê. Então esse é o primeiro passo, meu querido. Esse é o primeiro passo de nós sermos justificados para com Deus, pela fé. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Em Romanos 1,17 nos diz a palavra: porque nele, o Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, amado, para você crer, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a pregação do Evangelho. Você precisa ouvir falar de Cristo, porque só Cristo é a vida. Aleluia. Então esse é o primeiro passo, é pela fé. Paulo diz em Romanos 5,1:
Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que eu tenho com Deus não é pela minha religião. A paz que eu tenho com Deus não é pela placa do ministério da minha igreja. A paz que eu tenho com Deus não vem de José ou Maria, de João ou Joaquim. A paz que eu tenho para com Deus não vem de nenhum sistema político. Não vem de nenhum sistema no mundo. A paz que eu tenho com Deus é por Jesus Cristo. É nele, por causa de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, eu tenho paz com Deus. Aleluia. Eu tenho esperança que o amanhã será melhor do que hoje. Eu tenho esperança que o amanhã Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E nesse dia eu vou estar junto com o Senhor. Eu tenho esperança que eu vou morar no céu. Eu vivo a esperança da volta de Jesus. Jesus morreu, querido, por nossas almas, por nossas vidas. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, ele ressuscitou, subiu e sentou à destra de Deus Pai. E hoje ele está conforme 1 João 2,9, ou melhor, 2,1, ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós como advogado. Quando nós pecamos, quando nós erramos, o Espírito Santo, quando nós andamos com Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar do nosso pecado. E então nós vamos para diante de Deus e pedimos perdão em nome de Jesus. E a partir daquele momento, nós somos perdoados. É somente por Jesus. Não adianta querer procurar outro caminho. Jesus é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas 3,11 nos diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Eu vivo pela fé. Eu não preciso de nenhum amuleto para manusear, para beijar. Eu não preciso de ver coisa alguma para crer. Eu creio no Senhor Jesus. Tem muita gente que é como Tomé, precisa ver para crer. Mas a palavra verdadeira de Deus, a Bíblia, é o contrário disso. Você precisa crer para ver. E não ver para crer, né? Aleluia. Nós precisamos ser como Abraão e não como Tomé. Quando Jesus ressuscitou e ele se apresentou aos discípulos, Tomé não estava presente. E depois que Tomé apareceu, os discípulos muito alegres, Tomé chegou e disse: mas por que toda essa alegria? Eles falaram: o Senhor esteve aqui. Sabe o que Tomé disse? Vocês estão ficando loucos. Hoje é o terceiro dia que ele morreu. Como que vocês viram o Senhor? Se eu não vi ele, não tocar nele, de maneira nenhuma eu crerei. Foi o que Tomé disse. É o que muita gente faz no mundo hoje. Ele só acredita se ele vê. Né? Então é por isso que nós falamos fé de Tomé. Tomé só acredita se ele vê. Mas nós precisamos ser como Abraão. Abraão é o contrário de Tomé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, se não me engano, diz a Bíblia que Deus chamou Abraão
e disse para ele: Abraão, sai do meio da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão saiu como vendo o invisível. Ele simplesmente creu e começou a caminhar. É conosco hoje assim, nós que somos justificados em Cristo. A nossa fé é na fé de Abraão. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Amém? Glória a Deus. Segundo passo é pela graça. Em Romanos 3:24, nos diz o seguinte, Paulo falando: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, sendo justificado primeiro, gratuitamente. Você não tem que pagar nada, você só tem que crer. Pela graça de Jesus, pela redenção que há nele. Querido, redenção significa libertação de um escravo mediante um resgate pago. Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o segundo passo é pela graça. Esse é o nosso meio de nós justificarmos para com Deus. Primeiro pela fé e agora é pela graça de Jesus. No livro de Tito, no capítulo 3, versículo 5 até o 7, nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não pelas obras de justiça que houvemos feito. Querido, eu tenho uma amiga que um dia me diz o seguinte: por que eu tenho que ser salvo? Eu tenho que ser salvo de quê? Eu tenho que pedir perdão de quê? Eu sou uma pessoa justa com todo mundo, diz ela. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma boa esposa, sou uma boa mãe. Eu sou uma boa filha. Sou uma boa amiga, inclusive de você, não é verdade? Eu disse, é. Ou seja, ela estava se justificando para com Deus através das obras dela. E Tito está dizendo que não é pelas obras que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Amados irmãos, vamos concluir dizendo o seguinte: em Efésios 2, 8, 10, Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amado, nós somos justificados, nós somos salvos. É pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou nós cremos ou não cremos. Se cremos, seremos salvos. Amém? Justificado significa reconhecido por inocente.
Mateus 11:19b nos diz: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Lucas 18:14 nos diz: por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluia! Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Você precisa crer, eu preciso crer, para poder ver, para receber a justiça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Lucas 18:14 nos fala de uma parábola do fariseu e publicano numa oração. O judeu fariseu dizia: Senhor, eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de todas as coisas, não sou como este aí. Enquanto isso, o outro dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amados, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu. E Jesus disse para ele, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O judeu que era dizimista, que jejuava, seu religioso, não foi justificado. Mas aquele que clamou pela misericórdia de Deus, reconhecendo que era pecador, ele desceu justificado para a sua casa, porque Jesus disse que foi assim. Nós somos justificados pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 3:39, Paulo nos diz: por ele é justificado todo aquele que crê. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3:7, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, estou terminando essa palavra. Só Cristo salva. Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia no Senhor, e tudo Ele fará. Jesus diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz o seguinte, João 11:12: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém? Então, amados irmãos, somos justificados por meio da morte de Jesus Cristo por nós pecadores. Só Jesus Cristo salva. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo domingo. Logo mais à noite estaremos na igreja, num culto abençoado, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor. Amém.